E nesse nosso último episódio sobre o Papo Reto Edital PA 2021, a troca é sobre cada uma das funções e as fases de seleção. Se liga! Salve, salve galera, o Will Lima aqui e estamos com esse podcast mandando a real sobre o Programa de Iniciação Artística PA 2021, que estão com as inscrições abertas até o dia 20 de dezembro. Não demore, faça a sua inscrição, divulga para que a gente tenha mais pessoas se engajando e ocupando essa política pública. E hoje nós vamos falar sobre cada função do Programa de Iniciação Artística PA. São várias funções, é importante que a gente entenda a diversidade e as atribuições específicas. Então, para começar, quero convidar aqui Suelen Ribeiro para falar da função de coordenação artístico-pedagógica. Manda ver, Su. Salve, salve, Will! Bom, a função de coordenação artístico-pedagógica, ela se relaciona com todas as funções do programa de uma maneira bastante direta, né? Então, a coordenação pedagógica, ela traz esse alinhamento geral, né, do que vai ser a edição do programa, de propostas, propósitos e projetos, né, de como que o programa pode caminhar. E aí, ela tem algumas atribuições, né, como, por exemplo, a coordenação artístico-pedagógica está sempre alinhada à supervisão de formação, né, nessa articulação de como vai se movimentar o programa, de quais serão as ações. Ela também articula, planeja e coordena os encontros semanais com os articuladores regionais e com os articuladores de área. Ela coordena as reuniões gerais do programa, né? Ela propõe as formações artístico-pedagógicas, tem uma função fundamental na coordenação das semanas de formações, dos encontros gerais de família, pontos que um dia a gente pode falar melhor aqui num outro podcast, né, mais para frente, mas que fazem parte desse calendário de ações do programa PA, que tem essa relação fundamental com as crianças, com a sociedade. Então, a coordenação artístico-pedagógica, ela faz esse intercâmbio, esse diálogo cruzado, né, de encruzilhada entre todas as funções e secretaria e os processos artísticos, pedagógicos e culturais dos territórios. Ela planeja, implementa e desenvolve as práticas do PA no diálogo com as equipes e alinhada com as diretrizes, com os fundamentos do programa, alinhada com os princípios do programa. A coordenação, ela precisa, né, ter esses princípios muito bem aterrados para que os trabalhos possam acontecer da melhor maneira. Ela também coordena planos de ação, de trabalho dos artistas, articuladores regionais e dos articuladores de área e acompanham o desenvolvimento dos trabalhos artísticos pedagógicos nessas parcerias com as equipes. Então, acho que esse trabalho colaborativo, né, transversal, cruzado, e que está muito calcado nos princípios do programa, eu acho que é um pouco de um resumão aí dessa tarefa da coordenação artístico-pedagógica. Com você, Will. Maravilha, Suelen. Obrigado por esclarecer. Então, se liga, pessoal. Tem experiência, tem formação, coordenação artístico-pedagógica, serve nessa função e vamos que vamos. Então, uma outra função espetacular que temos também, que muitas pessoas têm dúvidas, é a função de artista-educador. Então, é importante a gente perceber as diversas linguagens que essa função possui, para que a gente possa, então, compreender e se escrever de maneira correta. E para passar essa visão para a gente, eu quero convidar aqui Joyce para falar da função de artista-educador no programa PIA. Aê, galerinha, salve, salve! Vim aqui falar uma das funções que eu tenho uma paixão profunda, que é o de artista-educador, que é o seguinte, eu vou ser bem categórica aqui para ficar bem claro para vocês. Então é o seguinte, para ser artista-educador, né, o que um artista-educador faz dentro do programa? Ele participa dos encontros semanais de equipe, né, que ocorrem todas as sextas-feiras pela manhã, das 9 às 14 horas, né, com duração máxima de 4 horas, e participa dos encontros de macro-regiões, né, e dos encontros gerais.
tá? Acompanha e incentiva as crianças e adolescentes a vivenciarem as experiências artísticas e culturais de forma lúdica, por meio do brincar, promove encontros artísticos e culturais em diferentes contextos, né? Adequa, né, os recursos didáticos e pedagógicos às diversidades pessoais, né, e regionais das turmas, e também dos equipamentos, e estimula a criação coletiva, né, nas diferentes linguagens artísticas. Propõe também atividades e ações diversas, baseadas nos princípios do programa, né, que a gente falou lá naquele primeiro podcast, lembra? Pertencimento, ludicidade, sacou? E cria espaços de participação e interação, né? Uma outra função também de ser, né, o artista educador é difundir o programa no território de atuação. E aí envolver a comunidade, né, os familiares nas ações do programa, estimular a formação de turmas, né, incentivar a produção de manifestações culturais. E por último, né, não menos importante, é registrar tudo, né, através de relatórios, imagens, vídeos, formulários, enfim, etc. Você escolhe a maneira como você quiser. Compor, por que não, né? Compor uma música, cria aí um livro aí de ensaio de pesquisação, enfim, todos os processos, né? Uma forma de registro de todos esses processos. Aí, gente, legal essa função, hein? É a minha do coração, assim, artista educador. Aí, galera, espero vocês nessa inscrição, hein? É isso aí. Essa fala da Joyce me lembrou uma coisa muito bacana da gente compartilhar aqui, né? Que é o caráter de trabalho em equipe em todas as funções. Então, Joyce acabou de descrever aí a função de artista educador, que acontece ou em dupla, ou em quarteto e dentro de uma equipe. E também, na função que eu falei aqui de coordenação artístico-pedagógica, também acontece em dupla, que é algo muito bacana desse programa, né, Will? Muito bem, Suela. Inclusive, isso que você traz está totalmente direcionado ao princípio de interlinguagem do PIA, onde as linguagens elas se fundem, elas se complementam. Então, nós temos os encontros de dança junto com teatro, da música junto com literatura, artes visuais. Então, não são encontros individualizados, muito antes pelo contrário. São as linguagens caminhando juntos para que a gente tenha uma pluralidade, uma potência desses encontros. Pois bem, agora vou compartilhar com vocês sobre uma função muito importante, que é a função de articulador regional. Essa função, inclusive, há alguns anos, ela foi denominada como coordenação de equipe e, de alguns anos para cá, ela foi ressignificada para articulação regional. Então, o que é um articulador regional? Quais são as funções, as atribuições do articulador regional? Ele participa de encontros semanais com as suas equipes, né, participando desses encontros também de articulação junto aos coordenadores e os articuladores de áreas, que sempre ocorre às quintas-feiras, das 9 às 13 horas, com duração máxima de 4 horas. O articulador regional também identifica e articula as relações entre os diferentes programas, projetos, ações artísticas e culturais. Ele se relaciona com os gestores e toda a comunidade do território de atuação como forma de potencializar as ações do PIA. O articulador regional também acompanha o desenvolvimento do trabalho dos artistas educadores da sua equipe, junto ao território. Ele visita de maneira rotineira os equipamentos parceiros, onde ocorrem as ações do programa. Ele atua também como mediador e facilitador das relações, quando necessário. E ele também estabelece uma relação entre os artistas educadores e os gestores e funcionários desses equipamentos. Além também de ser função do articulador regional, registrar por meio de relatórios, imagens, vídeos, formulários, todos os processos e práticas e ações realizadas para que a gente tenha uma memória realmente substancial. Então é importante a gente entender o papel do articulador regional mais do que um coordenador de equipe. Ele é um mobilizador social. Ele tem que ser essa pessoa que vai costurar e trazer oportunidades para potencializar o território. Então se liga, se você tem esse perfil de mobilização, realmente de direcionamento, de equipe, essa também pode ser a sua função. Uma outra função também exponencial que o nosso edital traz é falar dos articuladores de áreas. E a gente tem algumas especificidades. Para falar um pouco mais dos articuladores de áreas, eu quero convidar a Fafi para contribuir conosco. Valeu, Will.
Bom, gente, o articulador de áreas, ele tem uma função bastante transversal no programa, né? É como se ele fosse o drone, assim, sabe? Ele fica olhando ali de cima os territórios, entendendo o programa como um todo. Então, ele vai promover esse intercâmbio, né? E essa transversalidade dos processos artísticos nos diferentes territórios, né? E aí, ele vai se dividir em três áreas específicas. Primeiro, de comunicação e divulgação. Então, se você tem essa facilidade com foto, com vídeo, com redes sociais, né, de trazer esse fluxo de informações, de cuidar desse fluxo de memória, de registros, é uma área bastante indicada para você, né? Lembrando aqui para as áreas que quando você for reunir os seus documentos que comprovam a sua experiência, se for então para a comunicação, anexa lá no comprovante de experiência de articulação cultural o que você já fez, né? O que se aproximaria mais dessa função, certinho? Vamos lá, essa é a primeira, então, comunicação e divulgação. A segunda é área de instrumentais e pesquisa. É para quem gosta de mapeamento quantitativo, né? Quantitativo e qualitativo do programa. Contribui com a coleta e análise dos dados, né? Traz dados, dá um olhar, assim, um panorama de quais são esses impactos, né? Esses indicadores, por que esse programa é tão importante nos territórios, quais são esses critérios de avaliação, vai ajudando a mesurar, a trazer números, né? E junto com realidades também. Então, é uma função muito importante. É importante dizer que é uma função que não deve ficar só ali trancado, né? Em quatro paredes. Acho que para áreas, uma categoria, é muito importante pensar para essa categoria a visão do território, a vivência no território, né? Então, de novo, junta a sua documentação relacionada a essa experiência, tá bom? Com mapeamentos quantitativos e qualitativos. E uma terceira área, que é a área de processos artístico-pedagógicos. Essa função desse articulador é orientar a pesquisa e a ação dos artistas nos territórios, né? Então, o que ele vai olhar? Vai olhar o que está acontecendo de bacana, de potente, né? O que o artístico-pedagógico dessas equipes está propondo, está realizando, está pulsando. Então, ele também tem esse olhar, porque daí ele, a partir disso, vai propor ações de formação, do PIA, né? Vai dialogar com essas equipes e também, né, com as articulações regionais e com a coordenação do programa. Vai fazendo essa costura aí, vai juntando com essas linhas, com esse olhar, né? De novo, sempre lembrando, confirma a sua experiência com documentos que tenham a ver com isso. Você gosta de organizar mostras, você gosta de participar de encontros, né, de fazer acontecer encontros, de olhar para projetos pedagógicos interessantes, né, que conversem com o território, então essa função seria mais indicada. Certo, gente? Acho que foi, né? Então, áreas está aí para vocês se inscreverem também. Com você, Will. Maravilha, Fafi. Obrigado. É nóis. Então, pessoal, se liga nessas funções. Então, nós temos funções muito importantes para que você possa identificar, a que você te contempla, para que você se inscreva e possa ser potencializado. Então, nós temos a função de articulador regional, articuladores de áreas, que são divididas em 3 atribuições. Temos coordenação artístico-pedagógica e artista-educadores. E para finalizar, quero convidar a Suelen para trazer para a gente os contatos de referência para quem tiver alguma dúvida. Vamos que vamos, mas antes dos contatos, vou lembrar da vitória deste edital, de ter 56% de cotas para pessoas negras e indígenas, ter pontuação bônus para pessoas trans, transgêneros, travestis e também pessoas com deficiências. Sempre bom lembrar dessa vitória para chegar a muitas pessoas esse edital e a gente pluralizar, né, Will? Então, olha, gente, dúvidas, qualquer questão, mandem e-mail para smcformacal@gmail.com. É como se fosse formação, só que sem o cedilha e o acento. Então, repetindo, smcformacal@gmail.com. E tem também um WhatsApp aqui que vocês podem tentar, que é o 11 9446 4283. 11 9446 4283. É isso aí, Will.
Valeu, pessoal. Se liga e se inscreva. Aí, gente, agora para finalizar, né, esse papo reto do edital do PIA para 2021, a gente quer deixar para vocês também como que vão ser essas fases desse edital, certo? Então, vai ser o seguinte, vai ter uma primeira fase, onde vocês vão mandar os documentos comprobatórios para serem analisados, tudo aquilo que a gente falou, que vocês já vão ter tirado de letra, né, vão ser enviados lá pelo CAPAC, e vai ter a avaliação da sua carta de intenção. Tá? Capricha bastante nessa carta, lembra que ela pode também ser em vídeo ou em áudio. Tá? Tem uma pergunta bem importante para dar uma orientada aí nessa carta. É você escrever por que você está interessado em participar do PIA e como que a sua trajetória pode contribuir para a sua atuação no programa. Né? Então é importante lembrar aqui que não precisa ser uma trajetória como a gente está acostumado, né? Se formou, fez pós-graduação, depois fez mestrado, não é nada disso. A ideia é que toda trajetória tem uma importância, né, singular. Então, acredita naquilo que você sempre fez, né? Acredita naquilo que você vem fazendo até hoje, está interessado em continuar fazendo, em continuar trocando. Né? É uma visão menos única, né? Menos... vamos dizer, universal e mais pluriversal. A gente precisa também contar outras histórias e trazer outros saberes e outros conhecimentos para dentro do programa PIA, né? Porque o mundo gira, né? As dinâmicas estão aí, o momento atual está acontecendo, e falar de arte e de educação é falar de tudo isso, é falar de atualidades e de futuro, né? Não? Então, boa sorte aí nas cartinhas de intenção, nos vídeos e nos áudios que vocês vão enviar. Bom, terminando a primeira fase, vai passar um tempinho, vai ter a segunda fase. Nessa segunda fase, para quem se inscreveu para artista educador, vai ter uma dinâmica, tá? Vai ser lá junto com os outros artistas, uma dinâmica em grupo, tranquila, né? Para todo mundo, mesmo os dias também vão ser informados posteriormente, tá? É só ir acompanhando depois que vai ter essa dinâmica aí para vocês. Para as outras funções do articulador regional, do articulador de áreas e do coordenador artístico-pedagógico, vai rolar uma entrevista, tranquila também, né? Suave, e vocês vão responder essas perguntas e vão considerar também qual que é o papo, como é que vocês estão imaginando aí essa trajetória e essa atuação. Certo, gente? Bom, esperamos muito que essas dicas tenham aí chegado em vocês, tá? Que não sobrem dúvidas. E vamos agora para as nossas considerações finais, né? Diz aí, gente, manda ver as considerações finais de vocês aí do nosso Papo Reto. Acho que uma dica importante também, Fafi, é o pessoal procurar, assim, conhecer, né, o PIA. Tem aí o canal do YouTube, né? Esse ano de 2020 foi atípico, porque foi feito à distância, mas dá para ter uma ideia. Tem também o site da supervisão, que tem um histórico, a gente, né, pode compartilhar aí também. Então, procurar conhecer o programa. E eu acho sempre assim, sempre quando me inscrevo, principalmente a carta de intenção, é realmente refletir e trazer do coração mesmo, esse pensamento que vem do coração, de como, de fato, eu vou contribuir com essa política pública que é fundamental para as crianças, para os territórios. Pensar nesses territórios com afetividade, sabe? Porque esses territórios, eles vibram, eles vivem, e é uma troca muito espetacular, muito incrível, assim, né? O PIA é um lugar onde a gente aprende muito. Então, estudar sobre o programa, ver referência, conversar mais, puxar papo com quem já participou e fazer uma carta, assim, verdadeira, né? Com esse pensamento que venha do coração mesmo, de como eu posso responder com a minha vida, com a minha arte, a essas infâncias desses territórios majoritariamente periféricos, majoritariamente negros, né? E que merecem receber o nosso melhor. É isso. Vamos dar respostas responsáveis, né? E se esse podcast chegou nas suas mãos, mas você não se acha, né, hábil para se inscrever ou não quer se inscrever,
e conhece alguém que tenha todas essas qualidades, que tenha toda essa energia para estar nesse programa, porque precisa muita energia, responsabilidade e energia espiritual para estar nesse programa, fera, não perca tempo, faça chegar nessa pessoa, contribua, vamos fazer valer esses 56% de cotas. Então essa é a minha consideração final para vocês aí, que não é uma chamada não, é uma invocação. Aê, Joia! É muito importante, inclusive, que nós, população preta, né, a população que, de fato, nunca usufruiu dessa política pública, possa ocupar, né, ela e fazer jus. Então, para que isso aconteça, é necessário que todas e todos e todes possamos nos engajar, para que a gente possa divulgar e fazer chegar ao máximo de pessoas possíveis, que a gente sabe que as diversas existências trazem também outras formas de fazer arte. Então, se engaje, nos ajude a espalhar esse edital, para que mais pessoas possam estar conosco fazendo e construindo essa política pública a muitas mãos. Perfeito, Will, obrigada. Pega a visão, galera. É isso aí. Aê, galera, é papo reto! Valeu, gente. E qualquer dúvida, vou repetir aqui de novo, Fafi. Vai lá. Manda um e-mail para smcformacal@gmail.com. É formação, só que sem o acento e o cedilha. Repetindo, smcformacal@gmail.com, ou também no WhatsApp de contato para tirar dúvidas, que é 11 94 46 4283. Pega a visão e vem, galera!